Fale com Ele. Pai querido e santo, mais uma vez em Tua presença, em oração, nós estamos, Pai, para buscar ao Senhor. Nossa alma tem sede de Ti, como uma terra seca, Senhor, necessita da água, Pai. Nossa alma clama por Ti, ó Deus eterno e único. Vem ajudar-nos nessa noite. Vem nos aproximar de Ti ainda mais. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com o Teu Shekinah, com a glória do Senhor. Que essa presença poderosíssima traga libertação, traga cura. Tem gente, Senhor, sofrendo, que já tentou tantas coisas, precisa de Ti, Pai, precisa dessa presença libertadora, restauradora, que ama, que entende, que cura, que sara. Fala conosco aqui hoje, Pai, faz-nos sentir a Tua presença, porque ao senti-la, Senhor, nós vamos nos resolver, nós seremos curados, salvos. Visita os nossos lares enquanto aqui estamos, Pai. Muitos dos Teus filhos se programaram, não conseguiram chegar aqui, pela condição adversa, provocada pelas chuvas. Meu Deus, que eles tenham lá nos seus lares aquilo que teria se aqui estivesse. Envia Teus anjos, Pai, com a palavra, com a libertação, com a cura, com o milagre. Senhor, e toca-nos de uma forma muito profunda, muito inesquecível aqui hoje. Senhor, que através, meu Deus, da palavra que o Senhor nos der, aonde chegarmos, meu Deus, através da internet, Pai, Senhor, se propague, Senhor, cura, se propague, Senhor, libertação. Chegue a Tua palavra aos lares, trazendo alegria, levando paz, esperança, vida com abundância e eterna. Ó Deus, nós estamos aqui porque Te amamos, porque não temos outro Deus além de Ti. Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Por isso oramos, querido Pai, e Te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga: olha, Deus te abençoe por você estar aqui hoje, e Deus vai te abençoar muito por você estar aqui. Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Abra a sua Bíblia, abram suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Deus bendito e santo. Eu vou ler, depois vocês vão poder ficar um tempinho razoável, assentados aí. Quem já tiver um cansadinho, pode sentar antes, não há problema. Lucas 24. Nós vamos ler do versículo 13. É uma leitura um pouquinho extensa, até o 35. Você melhor... eu vou ler aqui, tá? Porque fica escuro aqui, eu não consigo ler direto na Bíblia, eu vou ler aqui no nosso monitor aqui. Lucas, capítulo 24, diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos uns 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, ele, o Senhor: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu
o único peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visão de anjos que diziam que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam a ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde eles iam, ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde. E declinou o dia, e ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhes deu. E abriram-se então os olhos e reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe e muito. Pode se assentar. Aleluias. E eu pensei que nós íamos fazer culto hoje com Pedro, Tiago e João, né? Tijuca está debaixo d'água. Família da Neide, a minha família está toda ilhada aqui, ninguém conseguiu sequer sair de casa. Mas vocês estão aqui. E Jesus disse que quando 2 ou mais se reunisse em seu nome, ele estaria presente. E ele está presente aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus por isso. Nós lemos aqui uma passagem linda de um momento muito especial na vida de Jesus e dos seus discípulos. E eu meditei bastante nesse texto aqui hoje. E o Senhor nos deu coisas que eu quero estar compartilhando com vocês. E deste compartilhar eu tenho certeza que nós podemos melhorar, que coisas em nós podem ser resolvidas, né? Que coisas em nós podem ser assim transformadas pelo agir de Deus. Jesus havia morrido. Faziam 3 dias que o Senhor tinha morrido. E o que acontece? Os apóstolos, os discípulos, que não eram mais especiais do que a gente,
que não tinham e não tinham uma paciência maior que a nossa, e nem uma convicção super especial. E eles viviam numa expectativa de que Jesus seria realmente o enviado por Deus, o Filho de Deus, o Messias, que haveria de vir restaurar, né, o reino de Deus aqui na terra, e colocando o israelita no centro, né, da vontade de Deus novamente, e restaurando Israel numa condição muito especial. Então eles depositaram a fé em Jesus, mas eles sabiam também que outros Cristos, que outros Messias, que outros Salvadores já tinham aparecido também, e morreram ou desanimaram no meio do caminho, e as coisas ficaram do mesmo tamanho. E quando Jesus morre, os discípulos se dispersam. Pedro chama João, que chama Tiago, e diz: olha, vamos pescar. Tipo assim, vamos voltar à nossa vida que tínhamos antes de conhecê-lo, porque infelizmente nada mudou. As mulheres voltam ao seu dia a dia, né? Alguns silenciam, outros voltam atrás. E esses dois discípulos que foram para Jerusalém e acompanharam o Senhor durante um bom tempo, agora vendo que nada ia acontecer, a expectativa deles tinha sido frustrada, e eles voltam para Emaús. E aí começa um desenrolar, um agir de Deus, coisas importantes na nossa vida. E o primeiro versículo que eu li diz: e no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Jesus morreu na sexta. Eles aguardaram a sexta, o sábado, e no finalzinho do domingo, nada aconteceu. E aí eles voltam no finalzinho. Diz a Bíblia que no mesmo dia eles se levantam e voltam para Emaús. E eu entendi uma coisa, Neide, importante aqui. Esses homens tinham conhecimento de Deus, conhecimento dos profetas, conhecimento dos salmos, conhecimento dos sacerdotes, e tiveram uma vida de 3 anos caminhando com o Senhor Jesus. Criaram fé, desenvolveram esperança, né? Melhoraram a maneira de viver, mudaram a maneira de enxergar as coisas, aprenderam a perdoar, aprenderam, a crer que haveria um dia melhor. Então, toda uma vida anterior a Jesus, e agora consolidada, né, com 3 anos de ministério do Senhor Jesus, era para que eles tivessem realmente substância, conteúdo espiritual, para continuar na caminhada. E me chama a atenção que no mesmo dia, no finalzinho, no cair da tarde do domingo, ele simplesmente se permite destruir tudo aquilo que foi construído ao longo da vida, de contato que eles tiveram com o Senhor. Um dia, o final de um dia, essa dupla praticamente abre mão de tudo. E eu pensava, como isso acontece com a nossa vida? Quantas histórias, pastor, lindas, foram destruídas por um momento, por um acontecimento, né? Por algo não bem resolvido. E a gente pega todo o passado, toda uma história, toda uma vida, a gente amassa e joga no lixo, como se aquilo não tivesse valor nenhum. Esses discípulos perderam no finalzinho do dia, ou abriram mão no finalzinho de um dia, no finalzinho do domingo,
Toda uma história construída com lágrimas, suor e sangue por Jesus. Então tome muito cuidado na tua vida, para que um momento isolado, para que uma situação isolada, seja o suficiente para destruir algo que foi construído com muito sacrifício. E a gente tem uma tendência maligna, é uma condição humana, sabe, de esquecer, de não levar em consideração. Às vezes um momento, a gente joga tudo para cima e volta atrás, e vai para Emaús. Largamos Jerusalém, aonde ele morrera, fora julgado, morrera. E havia uma promessa dele, ele tinha dito várias vezes: destruam esse templo que em 3 dias ele vai ser reconstruído. E disseram: o Senhor levou 40 anos, mas ele falava da sua vida. Mas na hora do sofrimento, na hora da luta, na hora da dificuldade, a gente esquece. A gente esquece a família. A gente esquece os amigos. Sabe, a gente esquece as promessas de Deus. A gente esquece Deus. E decidimos precipitadamente, emocionalmente, porque a gente analisa as coisas num tempo que não é, nós não somos o dono do tempo. Nós não temos domínio sobre o tempo. E eles acharam que estava tudo acabado. Num dia, abriram mão de tudo aquilo que havia sido construído. Cuidado, para que uma gota d'água no seu balde não venha fazê-lo transbordar. Leve em consideração, né? Reflita. Aquilo que houve, não vale a pena lutar? Não vale a pena acreditar um pouco mais, se esforçar um pouco mais? O problema é que o profeta diz: vai, mergulha 7 vezes, disse Naamã, disse Eliseu a Naamã. Mas o camarada mergulha uma, primeiro não queria ir. E eu tenho certeza que no 5º, no 6º banho, ele estava louquinho para sair dali, passar a espada em Eliseu, em todos os profetas, e declarar guerra a Israel. Mas tinha que ir até o último mergulho. Então esses homens, no mesmo dia, voltam para Emaús. E estão caminhando. E alguém muito especial se aproxima. 2 caminhando, e se aproxima um terceiro elemento. E começa a caminhar com eles. Deus tem falado, e uma das coisas que eu aprendi é que quando há uma persistência de Deus, é que algo Deus está fazendo naquela área ali. Deus tem falado muito aqui sobre aproximação, sobre estar mais junto, estar mais perto. Nós falamos sobre Ana, que o profeta, que o sacerdote Eli olhou para Ana de longe. Falamos isso há uns 3 domingos atrás. Olhou para Ana, sentado nos umbrais do templo, olhou para Ana, e à distância ele julgou Ana, achando que Ana estava bêbada dentro da igreja. Distância. Nós falamos do samaritano, né? Daquele homem que foi acometido por bandidos, saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E ele cai na mão de salteadores, e passa um sacerdote, um super religioso, e olha de longe, passa de largo. Passa o levita, um super organizador, ministrador, né, que colocava ordem, né, no culto, na sinagoga, no templo do Senhor, e passa de largo, longe. Mas um samaritano que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, vai e se aproxima e chega ao pé do maribundo, chega ao pé daquele pobre coitado.
Jesus se aproxima, não se resolve problema à distância. Não se resolve. Nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tenho insistido que a igreja criou um distanciamento. A gente acha que pode resolver as coisas tudo por internet, por mensagem, pelo Face. Estamos perdendo o contato. Terceirizamos aquilo que é responsabilidade nossa, para que alguém vá resolver, porque a gente está sempre querendo ficar longe. Você imagina se os bombeiros lá em Brumadinho, em Minas, tivesse nojo daquela lama, daquele barro, e não se aproximasse. A gente viu tantas coisas nessas últimas semanas. E algumas cenas que marcam aqueles bombeiros entrando no meio daquele barro, nadando na lama, enfiando os pés, o corpo, alguns ficando só com a cabeça e o capacete para fora, porque se ele não se envolver na lama, ele, não tem jeito, fica difícil. Eu quero que você saiba que você serve um Deus que tem por nome Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus vivo. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E Ele não é um Deus que fica distante, Ele se aproxima. Ora, por que Jesus não apareceu primeiro lá aos 11 e disse: Pedro, dá uma corridinha lá, tem uns 2 camaradas indo embora para Emaús, vai lá e diga a eles que eu ressuscitei? Por que Jesus não entrou pelo caminho nosso, machista, e apareceu primeiro aos grandes apóstolos, e poderia ter dito a um deles: vai lá no cemitério, lá no jardim, lá no horto, onde eu estava enterrado? Porque Maria Madalena está chorando desesperadamente e não aceita ser consolada, porque ela me ama tanto que ela não aceita viver sabendo que eu estou morto. Mas ele vai a Maria Madalena, fala com ela pessoalmente, se aproxima dela, não manda um terceiro para resolver o problema daquela mulher, e esses 2 discípulos caminhando de volta para o seu mundo de desespero, de fracasso, de decepção, ele não manda um grande apóstolo representar, ele vai pessoalmente, e diz a Bíblia, se aproxima. Então você tem um Deus que se aproxima, Cláudio, um Deus que chega junto, corpo a corpo, marcação cerrada, coladinho. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Eu habito debaixo da sua sombra. Isso é segurança, é um Deus próximo. É um Deus juntinho, coladinho. Davi disse: passei o dia inteiro, está no Salmo 5, e Ele estava comigo o dia inteiro. Aí eu ajoelhei-me na cama e orei: Senhor, obrigado pelo dia. E agradeci pelo dia e dormi. E disse Davi: quando eu acordei eu tomei um susto, porque Ele estava comigo ali, Ele ficou o dia inteiro comigo, juntos. Eu dormi, e quando eu acordei eu pensei que Ele tinha ido para outro lugar. Ele estava ali comigo, me aguardando, acordado, dizendo: bom dia, Davi, estou aqui contigo. Sou um Deus próximo. Então Jesus se aproxima deles, amém? Tenha essa segurança na tua vida, que o teu Deus sempre estará pertinho de você. Não temais, confia, tenha essa segurança. Então Jesus se aproxima e começa a conversar com eles. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Isso significa que o aspecto daquilo que é resultado do pecado, envelhecimento, rugas, alguma coisa que é fruto disso, não estaria mais nele. É corpo glorificado, corpo sem doença, corpo sem deformidade nenhuma, sem rugas. Mas eu não tenho dúvida que se Jesus tinha 1,70 m antes de ser morto, Ele ressuscitou com 1,70 m. Eu creio dessa forma.
Eu creio que os olhos de Jesus após a ressurreição era a mesma cor dos olhos de Jesus antes da ressurreição. O cabelo, o tamanho da mão, né? Tinha um aspecto da glorificação. Mas era Ele mesmo. Amém? Eu creio assim. Não, Jesus ressuscitou com 10 metros de altura. Não creio assim. Né? Jesus ressuscitou assim com o aspecto de um galã de cinema. Não. Oriental, a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos, né? Talvez aquele cabelo um pouquinho mais crespo do oriental. E a beleza dele não estava nisto. Mas Jesus vai com eles, e tirando esse aspecto, eles tinham uma obrigação de saber quem é que estava caminhando com eles ali. Só que a decepção, a dor de achar que tudo havia acabado, a frustração com a certeza de que a vida não ia mudar, a presença ali forte, né, do desânimo, da derrota, fez com que os seus olhos, a Bíblia diz, estavam fechados. Eu falei na quarta-feira aqui sobre isto. Essa situação de que nós muitas vezes não somos capazes, por estarmos olhando demais o problema e nos concentrando demais na luta, nas dificuldades, a gente não é capaz de enxergar a presença de Deus. Nós não somos capazes de enxergar a solução, a saída, né? O socorro, porque a gente está concentrando, e é normal isso, a gente concentra, e é perigoso isso quando a gente concentra demais no sofrimento, e a gente alimenta a alma. Cuidado, tem gente que fica na televisão vendo notícia ruim, sabe? Fica no Facebook, na internet, encharcando a alma de notícias ruins. Aí ele vê problemas em tudo, não vê saída em nada, não vê socorro em nada, e começa a acumular problemas sobre problemas sobre problemas, e ele tem situações na vida que precisam resolver, mas ele não consegue ver a presença do Senhor que está ali com ele, porque ele está sobrecarregado de dor, sobrecarregado de luta, sobrecarregado de sofrimento, e ele não enxerga, ele não vê o socorro, ele não vê saída. É o caso de Agar, que foi expulsa por Abraão e Sara, porque Sara, uma hora permite que Agar dê um filho ao seu marido Abraão, depois ela fica toda enciumada e diz para Abraão: não quero que essa escrava e seu filho venham herdar juntamente com meu filho, manda essa mulher embora. A Bíblia é um livro maravilhoso, pastor. Ela não esconde, ela não maquia. E Abraão pega o seu filho Isaque, um menino, seu filho Ismael, um menino, filho legítimo, e manda ele embora de casa. Abraão, se isso acontecesse hoje, vocês iam visitar Abraão na cadeia, abandono de menor, e não pagou a pensão, porque colocou um odre de água, um pouquinho de comida, caminharam lá alguns dias, já não tinha mais água nem alimento. Grande pai Abraão. Mas Deus trabalha com as nossas imperfeições. Não teve família pior do que a família de Davi. E quando você vai para a Bíblia, Deus não esconde as verdades nojentas que Davi aprontou. Porque a história humana é isso, é essa nojeira mesmo. E nós somos isso. E Deus trabalha com toda essa meleca que é a nossa vida, para nos ir transformando de fé em fé, de glória em glória. E quando Agar é expulsa da casa de Abraão, e ela vê que o menino vai morrer porque não tem mais água nem comida, ela larga o menino longe, vai para debaixo de uma árvore e chora, 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 dizendo: não quero que meus olhos vejam a morte do meu filho. Aí o anjo do Senhor vem, fala: Agar, você não vai morrer, nem teu filho, porque Deus ouviu a voz, as palavras do teu filho Ismael. E Deus dá-lhe uma promessa, e a Bíblia diz que os olhos de Agar
abrem e ela enxerga um poço de águas que estavam ali, transbordando ali, sabe, águas cristalinas, mas o excesso de sofrimento de Agar não permitiu que ela enxergasse que havia um poço ali. Ela ia morrer de sede, juntamente com o filho, sabe, na beira de um poço. Você vai morrer se não tomar cuidado na tua vida, se você não desfocar a tua visão do problema. Quando eu casei, nós morávamos numa casa bem pequenininha, muito bem arrumadinha, mas pequenininha. E era uma casa antiga do meu irmão, que ele cedeu, a gente reformou, né? E um dia eu voltei do trabalho e tinha um rato lá em casa, um rato, né? E eu me apavorei todo com o rato. E a Neide é a oficial matadora de rato lá em casa, barata quando tem ela mata. Aranha, então, se eu ver aranha, eu travo, eu não consigo, eu tenho medo, tenho um pavor. Ela mata aranha, mata escorpião, mata cobra, mata rato, é terrível. E aí apareceu um ratinho lá, e eu peguei, calcei um sapato grande, falei, esse camarada vai me morder, um rato ridículo de pequeno, né? E eu peguei uma vassoura, um rodo, e subi na mesa, né? Falei, não vou ficar no mesmo nível, senão ele me pega. E fiquei na expectativa, rato, você está ferrado, agora acaba com a tua vida. E o rato uma hora parou, olhou para mim, e ele parou de olhar para mim, ele ficou procurando um buraco, ele não ficou olhando para mim. Procurou um buraco para se esconder, para se salvar. E eu entendi uma coisa de Deus aí. A tendência nossa é ficar olhando demais para os problemas, e nós não olhamos para a solução. E quando você olha demais para a tua vida, para os seus problemas, sabe, para os teus desacertos, para os teus pecados, você deixa de enxergar o Senhor em tua vida. E aqueles homens ficaram cegos, não foram capazes de enxergar Jesus que estava caminhando com eles. Amém? E aí o Senhor chega, no momento em que eles têm que sair para um lado, que era a direção de Cafarnaum, da sua aldeia, ali onde eles iam. E Jesus, de uma forma maravilhosamente santa, faz de conta que não ia com eles. E tipo assim, eles estão indo para cá, olha, Deus abençoe vocês, eu estou indo aqui para a direita. E quando Jesus começa a caminhar numa direção oposta, eles pedem, eles clamam, eles insistem, e eles constrangem Jesus a ficar com eles. Fica conosco, Senhor, já está tarde, vai anoitecer, fica conosco. Por quê? Porque durante o caminho, as palavras de Jesus, a presença de Jesus, a orientação que Jesus estava trazendo na palavra, desde Moisés, passando livro por livro, profeta, sacerdote, os salmos, o espírito deles, a alma deles foi se renovando, foi se fortalecendo. E na hora que está para a coisa acontecer, para se resolver, Jesus quer ir embora. E eu falei, que coisa interessante, por que Jesus fez isso? A obra não estava encerrada, concluída ainda. Porque eles tinham que tomar uma decisão. O grande problema, eu tenho dito algumas vezes, é que nós paramos no meio do caminho. As coisas estão começando a acontecer, eu estou vindo na igreja, eu venho na oração, eu escuto a palavra de Deus, e eu estou melhorando, mas daqui a pouquinho eu dou um tempo, eu paro, eu desisto, eu desanimo, eu volto atrás. E o processo não se concluiu e eu já desisti antes. O que eles fazem com Jesus? Constranger o Senhor. Sabe o que é constranger? Sabe o que é constranger? É pedir com força, é insistir, é quase que forçar. Olhe para cá, a maioria de nós estamos nos aproximando de momentos bons, e quando a coisa está para acontecer, nós paramos. A gente está subindo a montanha, a hora que está chegando lá no cume, a gente olha para trás e
despencamos montanha abaixo e daqui a pouquinho estamos lá na base de novo com a montanha enorme. Por quê? Porque o começo da caminhada é legal, o começo do casamento é bonito, o começo da fé é muito bonito. Aí vem as lutas, vem as tribulações, os espinhos, as perseguições, e a nossa capacidade de resistir isso é muito pequeno, e nós queremos desistir. Mas eles entenderam o seguinte: não, nós não podemos parar. Senhor, o Senhor vai ter que entrar com a gente. Não, mas eu tenho que ir mais longe. Não, o Senhor precisa. E Jesus vai com eles para a casa deles. Amém? Não pare no meio do caminho. Tem milhares e milhões de pessoas hoje frias, desviadas, decepcionadas com Deus, porque elas pararam no início, no meio, no finalzinho. Caminharam, sentiram, o coração aqueceu, sente poder, né? Fala em línguas, ao mover, tá, mas quando vem os problemas, não, Senhor, continua, eu preciso do Senhor, entra na minha casa, Senhor, vá conosco para Emaús. E Jesus foi. Até agora, não conheceram o Senhor. E era o Senhor. Aí tem uma coisa muito bonita, linda. O Senhor se assenta com eles na mesa. Eles pegam o pão, café da tarde, né? Ou um lanchinho da noite, e colocam na mesa. E a Bíblia diz que Jesus abençoou. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Partiu o pão. Jesus era o hóspede. Não era o dono da casa, não era o anfitrião. Jesus era o hóspede. Como é que você faz? Vem alguém na tua casa, né? Você tem lá um bolo, tem lá um frango, você dá graças a Deus, destrincha o frango, eu sou o dono da casa. E o que eu faço? Primeiro eu como, depois eu sirvo o visitante, primeiro eu como o pão, se sobrar eu dou para o meu hóspede. Merialdo esteve na minha casa sexta-feira, ele e sua digníssima esposa, comendo uma pizza com a gente. E a nossa preocupação, nós oramos, demos graça e a gente corta e serve primeiro o hóspede, o que está nos visitando. É uma forma honrosa de você receber a pessoa. Jesus dá graças, abençoa o pão, parte o pão, ele era o hóspede. Ele tinha o direito de dizer: vou comer primeiro, depois vocês, dono da casa, comem. Sabe o que ele faz? Ele abençoa o pão, parte, e ele serve o dono da casa, os dois discípulos. E quando ele faz isto, eles reconhecem que era Jesus. O que você quer dizer com isso, pastor? Haviam particularidades em Jesus que aqueles que andavam com ele conhecia a maneira dele agir. E dentre várias coisas maravilhosas que ele fazia, era servir. A visão que ele trouxe para nós, igreja, é que não existe igreja se nós não servirmos, se nós não cuidarmos uns dos outros. Convidar você para vir para a igreja, pregar, orar, e você que se vire com seus problemas, está cheio de gente fazendo isso, indo para a mídia fazendo isso. Mas cuidar, essa é a função da igreja. E quando Jesus servia, ele disse: eu sou o Senhor, e eu sirvo. Imagina vocês então o que devem fazer. Então Jesus era um Deus que servia. Agora o importante é que aqueles dois discípulos conheciam essa característica dele. Não foram capazes de identificar ele fisicamente caminhando com eles, mas identificaram ele de uma maneira muito pequena, muito detalhista, num pormenor dele que foi partir e antes dele comer, dar, para alguém que ele achava que era o próximo e precisava mais do que ele.
O que eu quero colocar para vocês é que nós vivemos tempos difíceis. E se você não tiver conhecimento do teu Deus, você será enganado. Vivemos o fim dos tempos, em que uma operação de engano se assola e se propaga, e tem muita gente vivendo hoje um evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus. E elas se enganam porque não tem relacionamento, não tem contato, não tem comunhão, não conhece o seu Deus. E por não conhecer, qualquer outro substituto serve. Então aqueles discípulos conheciam algo particular de Jesus. E quando Jesus, faz aquilo que era normal ele fazer, eles disseram: é Ele, é Ele, é Ele. E ele desaparece. E ele desaparece, Renato. Que coisa linda. Eles estavam cheios de problemas. Jesus estava ali e eles não viam. A hora que eles conhecem Jesus, Jesus some. Olha para cá. O fato de você não sentir Deus na tua vida muitas vezes, de não ter a resposta do jeito que você espera, do momento que você espera. O sentimento que você tem é que Deus está a milhões de anos-luz distante de você. Porque você não vê, você não sente, você chora, Ele não enxuga as suas lágrimas, você clama e não há resposta, você grita e não tem eco ao teu grito, e Deus está longe. Jesus estava ali, e eles não percebiam. Manifestações muitas vezes exterior da glória de Deus, que muitas vezes não se faz presente, não significa que o Senhor não está com você no teu dia a dia, na tua casa, no teu caminhar, na tua história. Amém? Eles estavam ali andando, Jesus estava, eles não viam Jesus. Aí Jesus aparece, e agora Jesus está presente, e aí Jesus some. É lindo isto, é maravilhoso. E aí quando Jesus desaparece, eu já vou encerrar. Eles olham um para o outro e dizem: não ardia o teu coração quando ele falava com a gente, esses 11 quilômetros caminhando? É Ele, mas é mesmo, é Ele, é Ele, é Ele. Era de noite já. E eles se levantam, na mesma hora também, e voltam para Jerusalém. Eu não sei quantas horas eles gastaram de Jerusalém para Emaús, caminhando debaixo do sofrimento, da dúvida, da decepção, do fracasso, da derrota. E eu tenho certeza que é um caminhar lento. Você já viu alguém triste caminhando rápido? Já viu alguém detonado, derrotado caminhando rápido? É um caminhar pesaroso, é um caminhar lento, é um caminhar mais querendo parar do que avançar, é um caminhar mais querendo voltar atrás. Não sei quantas horas eles levaram, naquele mesmo dia, saindo de Jerusalém, decepcionado para chegar em Emaús. Mas agora, deviam estar cansados. 11 quilômetros não são 11 metros, nem 110 metros. Mas agora eles se levantam. E diz a Bíblia que na mesma hora eles voltam. Eu tenho certeza aí que, numa velocidade de caminhar muito mais rápida, e vão contar lá para os apóstolos que Jesus ressuscitara, que aparecera a eles no caminho e que eles tinham visto o Senhor. O que eu quero dizer para você é que com Deus no barco a tua vida volta a caminhar numa velocidade maravilhosa. Se você estava andando hoje, até agora, numa pegada muito devagar, muito parada, se a tua vida não anda, não sai do lugar,
Por quê? Porque as lutas estão te detonando, sabe? É terrível você lutar, a vida é uma barra. Tem dia que dá vontade de parar, você entra num processo depressivo, tem a impressão que as coisas não vão caminhar, sentimento de suicídio, e você está lá, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, e a impressão que você tem é que a vida passou para todo mundo. A vida passou na janela. E só você, Carolina, não viu a vida passar. A vida caminhou. Sabe, os anos passaram e você está lá. Está lá. Não tem coisa pior do que você ser roubado no tempo. 30, 40 anos de vida, marcados pelo sofrimento, pela derrota, a tua vida não andou. Foram lentamente para Emaús. Agora Jesus se revela, mostra para eles aquilo que eles não estavam conseguindo ver por causa do problema. E eles voltam para Jerusalém numa velocidade maravilhosamente muito mais rápida. A tua vida vai andar de uma forma muito mais rápida, com o Senhor na tua vida, com o Senhor no teu lar, com o Senhor no teu barco. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Enquanto o ímpio vai levar 10 anos, você leva um mês. Enquanto aqueles que não crêem no Senhor estão andando para trás, você vai andar para frente. Amém? E para encerrar, vou voltar um pouquinho. No meio da caminhada, aqueles discípulos estavam vivendo, Neide, e lendo um jornal de 3 dias atrás. O jornal era da sexta-feira. Aí eles estão conversando, Jesus chega. O que vocês estão falando? Ora, tu és o único peregrino aqui em Israel que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? Jesus pergunta, mas quais? Ora, sobre Jesus, varão perfeito em palavra, em obras, diante dos homens e diante de Deus, como os nossos príncipes e os principais da sinagoga, julgaram injustamente, prenderam, condenaram e crucificaram ele. Já passaram 3 dias, alguém disse que está o túmulo vazio, mas ninguém viu. Eles estavam defasados 3 dias. E Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que diz as Escrituras. Não convinha que ele morresse e entrasse na glória de Deus e ressuscitasse no 3º dia. Eles estavam vivendo ainda a dor da sexta-feira, a sexta da paixão, mas tinha passado a sexta, tinha passado o sábado, tinha passado o domingo inteiro, Jesus havia ressuscitado, mas eles estavam vivendo ainda um momento 3 dias atrás, estavam vivendo a dor de 3 dias atrás, a notícia deles estava totalmente desatualizada, e isso é maravilhoso. Jesus disse, não, aquilo lá já passou, eu ressuscitei, aleluia, eu tenho algo atualizado para vocês. Olha para cá, queridos, é lindo isso, porque a maioria de nós temos uma dificuldade enorme de atualizar as notícias de Deus na nossa vida. A alma humana adora sofrer. Por isso que a droga acontece, porque eu não quero, mas quero. Eu quero que as rãs vão embora, Moisés. Quando, Faraó? Agora, Moisés. Não, amanhã. Amanhã. Por quê? Mais um dia sofrendo. Porque o paralítico em Betesda, Jesus disse, você quer ser curado? 38 anos, pastor, ali. Ou se eram 38 anos ali, ou 38 anos desde que ele nasceu,
não está muito claro, mas era 38 anos de paralisia. Se era 38 anos na beira do tanque de Betesda, não está muito claro, mas era 38 anos de paralisia. E Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele apresenta a justificativa: desculpa, Senhor, ninguém é por mim. Quando eu vou entrar, que o anjo vem, mexe as águas, alguém entra antes de mim, não tenho ninguém por mim, ninguém me socorre, ninguém se preocupa comigo. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele não respondeu o que queria. Por quê? Porque a paralisia na vida daquele homem tinha dominado tanto a sua vida, que ele não era mais paralítico exteriormente das pernas, mas ele era paralítico na alma, no espírito. Por quê? Eu falei, acho que domingo passado, falei da síndrome de Estocolmo, lembrei disto, lá de um problema que houve lá na Suécia, em 73, não vou repetir, mas aquela condição de você viver muito próximo durante muito tempo com o sofrimento, cria uma familiaridade, sabe, cria um jeitão, e você começa a perpetuar aquilo na sua vida, e aquilo que você poderia, sabe, resolver, o choro dura uma noite inteira. Quantas vezes a gente já falou isso? Mas a alegria vem pela manhã. Mas a maioria de nós tivemos um choro que durou a noite inteira, e eu vou continuar chorando o dia seguinte, a noite seguinte, a segunda manhã, a terceira noite, a terceira manhã, e a gente vai. Tem pessoas que foram curadas, mas ela continua ainda debaixo da deformação do mal. Ela continua carregando, sabe, o bichinho de estimação da doença, o demôniozinho, a enfermidadezinha, o caráterzinho maligno, e fica carregando aquelas coisas. Não consegue atualizar o momento de Deus na vida dela. Está vivendo ainda o sofrimento de 3 dias, da paixão, da morte, da condenação injusta de Jesus. Mas tinha passado, Jesus tinha ressuscitado, mas ela continua lá vivendo, eles estavam vivendo aquele momento. E eu quero, assim, alertar vocês: atualize o operar de Deus na tua vida. Para de olhar para trás, pelo amor de Deus. É sempre lá, mas era assim, foi assim, sempre assim. Eu nasci assim. Não vou cantar, não. Vou viver assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Gabriela, sempre Gabriela. A Neide cantava, não vou mandar você cantar, Neide, no departamento infantil, o homenzinho torto. O pessoal da escola dominical lembra? A gente cantava: havia um homenzinho torto, que vivia uma vidinha torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, é isso? E tudo que era torto, Jesus endireitou. O diabo diz: você é um pau que nasceu torto. E o pau que nasceu torto não tem jeito, vai morrer torto. Você está com a sexta-feira nas tuas costas aí. Morte, salvação já era. Na esperança de uma vida eterna acabou. Por quê? Porque está morto, é a notícia do passado. Mas Jesus ressuscitou e eles estavam sofrendo ainda uma informação defasada. Atualiza, Paulo diz: uma coisa eu faço, eu olho para frente. Não estou preocupado com aquilo que para trás ficou. De vez em quando, pastor, a gente tem que revisitar o passado para ouvir e ver algumas coisas, mas saia de lá o mais rápido possível. Fecha a gaveta do passado e siga com a vida em frente. Fica aí debaixo de uma estigma: adulterou, foi infiel, foi desonesto, mas está lá no passado. E a Bíblia diz assim: como o Ocidente está distante do Oriente, eu não me lembrarei mais dos vossos pecados, do vosso passado. O vosso passado está enterrado e cravado lá na cruz, e a tua vida foi lavada pelo sangue do Senhor, e você ressuscitou com Ele em novidade de vida. Agora é daqui para frente, é um tempo novo.
Mas rompa com o passado. Rompa. Dá um basta. Atualiza Deus na tua vida. Você está curtindo notícias velhas a teu respeito. Você está vivendo informações desgastadas a teu respeito. E você aceita essa malignidade. Você fez, você foi, você andou. Mas está no passado algo novo. Jeremias escreve de uma forma muito linda no livro dele de Lamentações. Israel errou violentamente contra Deus. E Deus vem para operacionalizar o juízo contra Israel. Mas quando Deus olha para Israel e lembra que Israel saiu das suas entranhas, Deus deixa de operar o juízo e traz a misericórdia. Misericórdia não significa isenção de pagamento. Significa que você vai ser tratado com amor, sabe? Com correção, mas com misericórdia. E eu fiquei analisando misericórdia na Bíblia. É o adjetivo de Deus mais rico. A Bíblia diz que as misericórdias, não é a misericórdia, as misericórdias do Senhor são eternas. Jeremias diz que elas se renovam a cada manhã. Quando você acordar depois de uma semana problemática, uma noite problemática, de uma vida toda errada, no café que está te esperando, tem uma mesa cheia das misericórdias de Deus, para dizer: eu te levanto, olha para frente. Segue em frente, esqueça a sexta-feira, já foi, eu estou aqui, eu ressuscitei. Esquece a dor, esquece a mentira, esquece a condenação, a palavra maligna sobre a tua vida. Eu estou aqui, levanta, segue em frente, amém? Caminhe com velocidade, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Levanta-te e deixa a sexta-feira para trás e viva o tempo novo que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Vocês entenderam? Sim ou não? Quem entendeu? Amém? Se você entendeu, é para viver isto. Quem está com fome, o melhor tempero de um prato é a fome. Não tem ninguém que ache uma comida ruim quando ele está com muita fome. Se você tem fome, essa palavra é de Deus para a tua vida. O diabo vai pegar o teu passado e dizer: não adianta essa história de crentinho, de crentinha, de santinho. Olha o que você aprontou. Eu sei o que você fez no verão passado, né? Eu sei o que você aprontou, né? Eu conheço a tua história. Diz os historiadores que quando Martinho Lutero, aquele padre que Deus levantou como grande reformista, estava traduzindo a Bíblia, que até então só existia no latim, para o alemão, Satanás apareceu, não sei se fisicamente, aparentemente, mas ele entendeu que havia uma presença maligna, e era uma presença acusadora, condenatória, dizendo: ô padrinho de meia tigela, você está dando uma de santo, de reformador, você está agora traduzindo a Bíblia? Eu estou com uma relação enorme aqui de pecados que você fez no passado. E começou a dizer, e Martinho Lutero disse: não, é verdade. Aí depois que ele terminou aquela relação, ele disse: você tem um problema de esquecimento, Zé do Chifre. Tem mais uma porção aqui que eu aprontei e você não lembra. E depois que, eu não quis falar porque se foi tanto pecado, não precisava de... Não, então relaciona esse também. E ele estava com duas tintas ali, uma preta e uma vermelha. Ele pegou o pincel da preta, guardou, e o da vermelha ele pega lá o pincel e escreve em diagonal naqueles pergaminhos, aonde estava toda a relação dos seus pecados. Mas o sangue de Jesus Cristo, meu Senhor, me purifica de todo.
Amém? Amém? Você está limpo diante de Deus, limpinho, vida nova. É um livro para ser escrito, é uma nova história. Mas rompa com o passado, enxergue o Senhor. Não jogue para fora, ou sabe, jogue no lixo uma história linda que você tem diante de Deus. Enxergue o Senhor no teu caminho, entenda Ele, e rompa com essa situação. Amém? Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Querido Deus, eu preguei a tua palavra aqui, na certeza de que o Senhor faria a tua obra, porque eu só vou até aqui, daqui para frente, é a tua operação, Espírito Santo querido. Meu Deus, tem pessoas aqui hoje que precisam de uma cura na memória, de uma libertação na sua vida. Precisa entender que em tuas mãos elas estão, e que se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Por isso eu te peço aqui nesta noite, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que caminhou na direção de Emaús, que está aqui, neste lugar, nesta noite, para caminhar conosco também, dizendo: eu tenho um tempo novo, eu tenho um domingo de ressurreição na tua vida, eu quero romper com o sábado, com a sexta, com a quinta, com o teu passado, para que você possa caminhar livre e levemente daqui para frente. Meu Deus, nós precisamos desse agir teu aqui hoje, Pai. Senão viramos uma igreja apenas que prega e que não há ação do teu Espírito. Precisamos de libertação, tem vidas aqui arrebentadas, e eu clamo pela tua intervenção, querido Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir,